meu carinhoso abraço aos amigos de todo o Brasil e também do mundo, com simples expressão. Como sempre, falando daquele assunto que muita gente fala, mas pouca gente entende, né, gente? Que é o espiritismo. Essa coisa gostosa, essa coisa lógica, essa proposta extraordinária para um mundo melhor, para uma melhor conscientização das pessoas, para a indispensável reforma íntima que todos nós precisamos. E hoje eu tenho a alegria de receber um companheiro aqui que não é só um entrevistado espírita, não. É também um colega de televisão. Alguém que se comunica, que é especializado na comunicação, que também faz televisão, é um médium notável. Já foi providenciar tua caneta e teu papel para fazer a pergunta? Manda o menino buscar lá. Vai. Manda buscar a caneta, papel, que eu acho que você vai ter que fazer muita pergunta para ele, porque ele é muito versátil, tem tanta coisa que esse homem sabe, tem tanta coisa desse homem para ensinar para a gente, que eu acho que você vai gostar. E o telefone, tu já anotou? Bota aí, Guima. 011-2876-1085. 011-2876-1085. 011, porque estamos em São Paulo. O programa é ao vivo, são 15 horas 34 minutos em São Paulo. Um frio danado. Faça a tua pergunta ou pelo e-mail alamar@tvmundi.com.br com cópia para o alamar@redevisão.net. Sabe quem é o entrevistado? Com muito carinho, ele é da TV Alvorada Espírita, é também um dos apresentadores do programa Transição, de todas as tardes de domingo, pela Rede TV, que é também uma semeadora de luz para todo o Brasil. Autor, médium, autor de vários livros, aliás, a autoria é dos espíritos, mas sempre com a mediunidade equilibrada dele, o espírito Lúcio e vários outros comunicam com ele. Para o seu carinhoso boa tarde para vocês, o meu carinhoso amigo André Luiz Ruiz. Olá, Alamar. Olá, queridas irmãs. Como é bom estarmos aqui nessa TV Mundi, num programa que traz tanto bom astral para as pessoas, falando dessas coisas da doutrina espírita. E aí, André, como é que estão as atividades? Eu sei que você tem tanta coisa para conversar com os nossos telespectadores. Você fala desse período de transição planetária, esse momento que o mundo está vivendo. Você fala com tanto amor sobre Jesus, com tanta emoção, com tanto carinho para o público através da sua TV Alvorada Espírita. Você apresenta seu programa na Rede TV. E aí, neste momento que o Brasil está experimentando mais uma vez uma troca de presidência da República, uma troca de um Congresso Nacional, aliás, que já trocou, isso já está trocado mesmo. E aí, quais são as responsabilidades do povo brasileiro? É simplesmente votar por votar ou tem aspectos espirituais, responsabilidades espirituais em tudo isso? Nós aprendemos uma coisa muito importante na doutrina espírita. Não importa em qual ângulo nós estejamos envolvidos, todas as nossas atitudes têm consequências. Elas têm efeitos diretos, porque as atitudes, na medida em que nós temos a responsabilidade do entendimento, elas sinalizam a nossa inclinação, a maneira pela qual nós nos posicionamos na vida. Recentemente, Alamar, eu acho que os seus telespectadores puderam ver um fato triste noticiado na televisão. Um moço que, que teve um encontro íntimo em uma cidade dos Estados Unidos, numa universidade, encontro esse que o amigo de quarto gravou sem que ele soubesse. Era um rapaz muito tímido, um violinista, um rapaz que tinha um grande futuro pela frente. Ele era assim muito contido e havia se envolvido com um amigo e queria ter um contato mais íntimo, pediu o quarto do companheiro onde eles estavam vivendo juntos ali na universidade, que o rapaz deixasse por um tempo para ele poder ter a sua intimidade, só que o rapaz saiu e deixou a câmera do computador gravando. Filmou o encontro do rapaz e depois colocou esse encontro na internet. Sem o rapaz autorizar, sem saber. Do dia para a noite esse moço foi exposto para o mundo inteiro.
no contato íntimo com aquele outro companheiro dele. Quando ele ficou sabendo disso, ele que tinha dificuldades para encarar essas realidades com 18, 19 anos, não é? Ele se matou. Pediu desculpa, deixou um bilhete, pulou da ponte e morreu. Não foi o moço que filmou responsável pelo suicídio. Mas você acha que essa atitude dele não tem responsabilidade perante a lei do universo? Expor uma outra criatura, fazer com que ela passasse por esse vexame segundo o seu modo de entender, não é? Então, nós aprendemos com estes fatos e com muitos outros que tudo aquilo que nós falamos, como nós nos conduzimos, a fofoca que fazemos, a maledicência que lançamos, produz efeitos. É verdade, meu amigo. E nós encontraremos isso em muitas partes da doutrina. Agora, esta realidade que você cita, a de uma opção eleitoral, ela envolve também esse aspecto. Nós estamos projetando um mundo à nossa frente. Estamos herdando os nossos equívocos, os nossos acertos, e aqui não falamos de partido, estamos falando de posturas. E agora estamos podendo dar uma outra definição para a nossa jornada. Cada um de nós será responsabilizado pelas escolhas que fizer. E é isso que eu tenho falado muitas vezes em palestras. Não há a postura de, eu vou votar neste porque esse vai ganhar, então eu não vou votar no que vai perder. Não. Nós temos que aprender que na doutrina espírita nós somos responsáveis pela nossa escolha. Seja a escolha que corresponda à vitória, ou seja aquela que demonstre que nós éramos contra. Nós éramos contra aquela situação. Por quê? Cada um que vai assumir terá sua responsabilidade pessoal. Mas todos aqueles que o apoiaram serão corresponsáveis. Concordo. Essa é uma relação natural de causa e efeito entre nós e aquilo que nós estamos demonstrando com a nossa conduta. Então, essa reflexão que a doutrina espírita nos permite, em qualquer âmbito da nossa vida, ela nos ajuda a definir que tipo de vida nós queremos para nós como pessoa, como família, como comunidade onde nós moramos ou como nação. Nós vemos em muitos livros, sobretudo no livro Contos desta e Doutra Vida, escrito através do médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do irmão X, Humberto de Campos, histórias que falam das relações futuras, coletivamente falando, pelas atitudes coletivamente tomadas no passado. Neste livro há um caso muito interessante cujo título é Talidomida. E esta história da talidomida, Humberto de Campos relata fazendo um paralelo entre determinadas ocorrências coletivamente assumidas no período de 39 a 43 do século passado, durante a guerra, em que um grupo de homens quis atacar seus semelhantes de um bairro judeu na Alemanha e, para tomar os seus bens, cortavam dedos, cortavam mãos, cortavam até pescoço das pessoas. E ele faz esse paralelo e coloca depois, 10 anos depois, em 49 a 53, os efeitos nocivos daquele medicamento que se tomou, que se prescreveu como algo natural, era um calmante, parece, que tinha esse nome talidomida, explicando que aqueles espíritos que tinham culpas armazenadas no seu eu íntimo, quando se conduziram de maneira agressiva em relação ao seu semelhante, assumiram estas culpas em corpos que foram depois também mutilados por uma medicação. Não que todos os que tomaram, os que nasceram da talidomida eram estes, mas estes passaram por este problema coletivo. Então, nossos comportamentos coletivamente também repercutem. Nós temos karmas individuais, como eles chamam, né? Os karmas, os hindus usam muito essa palavra. Karmas individuais, karmas familiares, karmas nacionais. É verdade. E essa é uma oportunidade para nós meditarmos. Eu costumo dizer, não importa em quem você vai votar. Importa que, se a pessoa que você escolheu ganhou ou perdeu, ela estará ligada a você naquilo que ela for fazer de bom ou de ruim. E você terá essa corresponsabilidade. Sobretudo se sabe
que há coisas que denigrem, coisas que não são à altura do cargo para onde elas estão sendo guindadas, e você apoia mesmo deste modo. Olha só, pelo que você falou, conforme a mídia está dando uma ênfase muito grande aí, está acontecendo dessa eleição tem um fator fundamental que pode definir ou não para um candidato por outro, que é a questão do aborto. Sim. Quer dizer, onde é que já se imaginava que a questão do aborto, que durante muito tempo muitas pessoas achavam que era uma simples retirada de uma pelezinha, que não tinha nada, que acontecia nada, que era o direito da mulher, esse negócio todinho, e hoje é uma consciência nacional da responsabilidade em cima desse crime tão hediondo que é o aborto. É como o André falou, e eu falo a mesma coisa. Nós não fazemos política partidária aqui. Não, eu posso ter a preferência do meu candidato ou minha candidata, ele também, mas não nos compete a direcionar o público para A ou B. Mas compete-nos a responsabilidade, principalmente em se falando para espíritas, e não é só espíritas, católicos também estão no mesmo movimento, os evangélicos também estão no mesmo movimento, o direito da vida pela vida é fundamental. E, embora tenha tantos assuntos interessantes para o nosso querido André Luiz tratar, eu quero que ele continue nessa parte abordando essa questão dessa responsabilidade. O que é a questão do aborto? É uma simples retirada de uma pelezinha da mulher, como se não acontecesse nada? Mas a gente vai voltar daqui a pouco. Vamos para o nosso primeiro intervalo? Até já. Quero agradecer o carinho dos amigos aí no Espírito Santo neste final de semana. Um beijão a essa turma boa, esse pessoal de Vila Velha, de Vitória, de Colatina e de Guarapari. Adorei estar com vocês e é bom demais, viu? Vamos, então, refletir naqueles assuntos que nós tratamos aí, que as minhas palestras, teve sempre aquele enfoque daquele tema que ultimamente eu estou falando muito, que é: que diabo tu vai fazer na casa espírita, menino? Que diabo vai fazer no centro espírita? É preciso uma boa conscientização sobre isso, viu? Muito obrigado mesmo pelo carinho. Valeu por tudo, por esse amor aí. E em abril estou aí de novo com vocês. Olha lá, Carla Aparecida Azevedo. De onde é você, Carla? Caro companheiro, tudo bem? Desde já agradecemos a atenção dispensada. Te escrevemos, pois gostaríamos de ter a oportunidade de ouvir sua explanação sobre esse tema parentela, e que hoje é tão pertinente. Gostaríamos de saber se haveria a possibilidade de o senhor vir à nossa cidade e fazer uma palestra no seminário, ou seminário sobre o seu livro, Parente, uma Praga na Vida da Gente. É verdade. Somos trabalhadores do Grupo Espírita Severino Rosa, situado na cidade de Campo dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro. Aguardamos seu retorno e aproveitamos para desejar muita paz para você e família. Carlinha, obrigado. Estou pronto, vamos lá, vamos combinar. O e-mail você mandou com cópia para o alamar@redevisão, né? Eu vou dar uma olhada direitinho, vamos combinar para a gente ir aí. Aqui é o Sandro Roberto Weisheimer, acho que é isso. Estou em Lajeado, no Rio Grande do Sul, no momento estou no trabalho, mas estou assistindo o seu ótimo programa aqui pela internet. Minha pergunta é sobre a pílula do dia seguinte. Ela é um método contraceptivo ou é um tipo de aborto? Bom, eu pedi para o André, fiz aquela pergunta antes, se o aborto é uma simples extraçãozinha de uma pelezinha do corpo da mulher, como muita gente acha que é a questão de higiene, de saúde, essa coisa toda. Então, eu peço que o André fale sobre a importância do aborto em termos até kármicos para o Brasil e, de repente, ele pode responder essa sua pergunta. Bem, Alamar, nós queremos recordar a todos os telespectadores a seguinte questão, na linha daquilo que já vimos falando, não é? Nós temos necessidades que vão sendo buscadas nas suas soluções através das nossas condutas. Mas todas as nossas condutas, elas têm consequências. Nós hoje sofremos por coisas que fizemos equivocadamente em nossas outras vidas. E vamos passar pelo presente, podendo semear o nosso futuro. Se a gente é escravo do passado, o futuro nós construímos agora.
Daí é uma questão muito importante que só a doutrina espírita tem esta clareza e objetividade para falar no que diz respeito ao processo do respeito à vida. Nós, quando defendemos a vida, não o fazemos com argumentos medievais, de evitar o inferno, evitar o Satanás, coisas do tipo. Não. Fazemos com a lógica daqueles que, entendendo as leis do universo, não somos melhores do que os outros, mas temos uma ferramenta que nos dá a noção da responsabilidade. Nós temos muitas vidas, não é? Você, eu, o Alamar, todos nós já vivemos muitas vezes e vamos precisar continuar a voltar. Por onde você vai nascer? Por um ovo de galinha? Vai nascer, como dizem, na chocadeira? Você precisará de uma mãe, você precisará de um útero. Daí ser tão importante que nós aprendamos a respeitar estes veículos de transformação de um ser que está no mundo invisível em alguém que possa estar na Terra de novo para aprender e refazer as coisas que foram feitas erradas. Nós temos um vídeo na TV Alvorada, no site Mensagem Fraternal, que fala da ciência descobrindo a reencarnação. Em que uma moça, ela aparece, uma americana, isso é um vídeo que foi produzido pela Discovery Channel, ela conta que o filho recém-nascido teve um problema cardíaco, levado a uma cirurgia de imediato, assim que nasceu. E constatou-se uma lesão na sua artéria coronária, artéria que sai logo do coração. Passou por muitas cirurgias, quase morreu. E voltou para casa com saúde, foi se restabelecendo. Quando tinha 3 anos, começou a falar das coisas que ele se lembrava, de quando ele tinha vivido na outra vida. Um dia ele estava fazendo barulho, brincando, aquelas brincadeiras de criança, não é, ruidosas, e a mãe estava trabalhando. E a mãe disse para ele: meu filho, você fica quieto, porque se você não ficar quieto, a mamãe vai bater em você. Aí o filho virou para ela e falou assim: mamãe, quando você era pequena e eu era seu pai, eu deixava você fazer barulho e nunca bati em você. 3 anos. Ele falou assim, e a mãe ficou assustada. Então aí a mãe começou a ligar os pontos e percebeu que um pouco antes dela engravidar, o pai dela havia sido assassinado. E ele havia levado um tiro exatamente na artéria pulmonar, a artéria que saía do coração. E então ela começou a observar que aquele espírito que estava naquele momento como filho dela tinha muitas coisas, inclusive começou a falar de detalhes que só o pai conhecia. E aí a reportagem mostra que trata-se, na verdade, do próprio pai renascido como filho dela. Em pouco tempo, carregando inclusive a marca biológica dessa mudança, dessa dor da última desencarnação no novo corpo. E então nós perguntamos: você já imaginou se essa moça, por um problema desse, não quero ter um filho agora, abortasse? Quem é que ela estaria jogando na lata do lixo? Então a responsabilidade para com a vida é exatamente a de você ter condições de... Olha, a coisa mais absurda é esta: você permitir o aborto em todos os tipos, sem nenhuma justificativa, quando nós temos tantos métodos para evitar a gravidez. A sabedoria divina é tão generosa que, prevendo o momento decisivo que a Terra está vivendo, onde os defeitos, os excessos estariam cada vez mais candentes no nosso comportamento, favoreceu a inteligência humana para que ela descobrisse meios para que, na hipótese de dedicarem-se ao sexo livre, pelo menos conseguirem impedir a concepção para que não tivessem que matar. E então descobriu-se os métodos da chamada tabelinha, que ninguém quer usar porque erra na conta. Descobriram-se os métodos do anticoncepcional. Seguinte, né, não é? Primeiro o anticoncepcional, que é evitar-se a união, não é? A união do óvulo com o espermatozoide. Depois também tiveram os métodos como os preservativos, masculino e feminino, as laqueaduras, a vasectomia. Todos estes são, para falar só deles, não é? Métodos para se evitar. Aí o que acontece? Não está suficiente isto? Qual é a decisão? Vamos então, sem precisar fazer nada disso, sem ter problemas, vamos matar com a complacência da lei? Os nazistas fizeram isso com os judeus, só que os judeus eram adultos. Podiam gritar, espernear, correr, tentar fugir. Vamos fazer então
com que a lei autorize que se possa extrair do útero, como se você tirasse, como disse o Alamar, né, uma verruga, um ser que vai estar renascendo como aquele que você mais adiante vai amar. Eu conheço muita gente, Alamar, que no momento difícil passou pela perspectiva de abortar, pelo medo, pela insegurança, mas que por algum motivo não o fizeram. Inclusive pessoas que eu conheço muito próximas e que agora amam aquele ser. É verdade. E agora a gente pergunta, você Muitos lembra? casos mesmo. Você lembra quando você queria matar essa criatura? Eu não! Você levou a pessoa, você deu o remédio, fez ela engolir a pílula para abortar essa criança, que agora você dá sua vida por ela. É isso mesmo. Vários exemplos assim de vários casos parecidos, é impressionante. E se o telespectador quiser entender melhor, nós temos, por exemplo, o capítulo 13º do livro Missionários da Luz, de André Luiz, que fala da reencarnação de Segismundo. Quantos esforços para conseguir adequar um processo reencarnatório de um espírito de evolução média. Não era de um super espírito assim, luminosíssimo, não. Um espírito como nós, ou até um pouco melhor do que nós. Qual o esforço dos espíritos para fazer isto, dar certo? Como era importante aquela vida para ele? E no capítulo 13º nós vamos aprender muitas coisas. Agora, a chamada pílula do dia seguinte, que eu não sou especialista nisto, não tenho um profundo conhecimento, mas que parece ser a pílula que expulsaria já o ovo, não é? A célula ovo, representa, pela visão da doutrina espírita, um processo de destruir algo que já está consolidado, não é? Já há a união do espermatozoide com o óvulo, já há a ligação, como os próprios espíritos nos explicam, de tal forma que, quando isso acontece, aquele espírito já estaria ali, vinculado àquela futura forma. Ah, mas é que foi no dia seguinte, é rápido. Mas nós não sabemos, não é? Quais são os traumas e quanto é que aquele espírito que já estava ali vinculado, como é a cena que André Luiz relata no encontro do espírito, quando a mãe o abraça, e há uma ligação do perispírito de Segismundo com o perispírito da sua mãe. E André Luiz, ele descreve isso como se fosse uma flor se unindo ao seu pendente, aquele pequeno caule que vai sustentá-la. O perispírito de Segismundo unido ao perispírito da sua mãe, no momento, pouco depois em que acontece a concepção. No dia seguinte, qualquer conduta que vá acabar com isso é um processo de destruição desta ligação que se faz. Então, esta é uma peculiaridade que eu repito, não domino de maneira assim técnica, mas eu acho que todos os esforços que nós temos que fazer são no sentido de, com equilíbrio, sem agressões, sem nenhum tipo de revolta popular, mas sem fugir do tema, falarmos desta questão na defesa de princípios, que são mais importantes do que estar contra ou a favor por questões partidárias. O André falou várias vezes aqui em perispírito. E eu tenho percebido, pela experiência, lidando com espíritas há muito tempo, que poucos espíritas conhecem e têm assim um entendimento do que seja o perispírito. Ainda tem espírito aqui que diz que viu o espírito, ninguém vê espírito, a gente vê perispírito. Então eu sugiro, é bom um estudo melhor, mais aprofundado, Claro. do que seja o perispírito, para você saber distinguir bem o que é corpo carnal, o que é perispírito, corpo semimaterial e espírito, para não haver essa confusão. Nós estamos com o programa Simples Expressão agora, ao vivo, daqui de São Paulo, diretamente da TV Mundi, a TV da Nova Era, uma TV espiritualista, e retransmitido também, ao mesmo tempo, simultaneamente, pela nossa querida TV SEI, a TV do Conselho Espírita Internacional. Faça sua pergunta agora para o nosso programa, que pode ser por telefone 011 2876 1085, 011 porque é São Paulo, ou pelo e-mail alamar, está aí no vídeo, @tvmundi.com.br, com cópia para alamar@redevisão.net. Este é o André Luiz, um médium notável,
trazendo toda a experiência e o seu banho de luz para o telespectador. Mas ele volta daqui a pouco, porque a gente vai para mais um intervalozinho. Até já, tchau, tchau. Simples expressão de São Paulo, da TV Mundi, a TV da Beré e do Cláudio José, falando sobre espiritualidade para todo o Brasil, com todo carinho, e levado ao ar também simultaneamente pela TV SEI. Este programa vai ao ar ao vivo todas as quintas-feiras, das 3h30 da tarde, 15h30, até as 5h30, 17h30, horário daqui do Brasil. Eu falo isso por causa dos nossos amigos que estão assistindo aí no exterior. Ele pode ser sintonizado pelo satélite, o Panansat era Panansat 9, virou Intelsat 9, e pelo Estrela do Sul. A TV Mundi está no Panansat e a TV SEI está no Estrela do Sul. Muita gente está vendo pela internet, mas eu falo, por que você não adquire um receptor de satélite? Bota na tua casa, é baratinho, vale a pena. Olha só, você adquirindo um receptor de satélite pequenininho, é pouco maior do que este livro aqui, mais ou menos isso aqui, você vai ver 3 televisões espíritas espiritualistas, a TV Mundi, a TV SEI e a TV Mundo Maior, lá das casas André Luiz, que o nosso André Luiz Ruiz também tem seus programas lá. Então vai ser bom, você vai ter opção. É questão apenas de antenas. Você que já tem uma antena parabólica daquelas grandona em casa, que tem mais de 20 milhões por esse Brasil afora, pronto, não precisa mexer na antena. A não ser que ela tenha um LNB antigo. LNB é uma coisinha, uma pecinha que tem lá em cima dela. O instalador de antena da sua cidade vai saber se aquilo ali é LNB ou LNBF, tá? Se o seu receptor atrás tiver um fio grosso e mais 2 fiozinhos finos, é sinal que você tem um LNB. Então esse LNB precisa ser trocado por um LNBF novo, moderno, para poder pegar os canais digitais que o LNB antigo não pega. Agora deixa de ser miserável, viu? Poxa, é baratinho um troço desse. O que tem de espírita miserável desse país é um negócio sério, gente. Vamos comprar um LNBF, não chega a custar R$100, e mandar botar na sua antena, que é coisa simples. Não vai precisar nem trocar o cabo, porque o cabo é o mesmo. Vai usar aquele grosso, só os 2 fininhos que não precisa. Aí, você pega uma anteninha, compra uma pequenininha, daquelas do Sky, do DirecTV, lembra daquelas anteninhas de 60 centímetros? Pendura até na parede da tua casa. Aí você vai pegar a TV SEI, a TV Mundi e a TV Mundo Maior. Vai ser bom demais, ainda mais neste mundo com tanta violência na TV, gente, tanta tragédia, tanta desgraça, só porcaria. Vamos ver coisas boas, vamos ver mais André Luiz Ruiz. Vamos ver meu querido Divaldo lá na TV SEI, toda hora também, com as palestras, o notável grande José Raul Teixeira. Fala em Raul, eu quero dar uma dica aqui para vocês, viu? Vocês que fazem eventos espíritas aí na cidade. Quando o Raul for na sua cidade, bota ele para cantar. Ele canta um sambinha para ninguém botar defeito. Porque tu leva o expositor só para fazer palestra, e tem o sábado de noite, tem depois que tem aquele jantar que eles comem e bebem, já que espírita também é filho de Deus, né, gente? Tem que alimentar o perispírito aqui, nós vamos cuidar um pouquinho melhor. Bota o Raul para cantar. Vocês precisam ver Raul cantar no sambinha, hein? Bom, mas o negócio aqui hoje da sambinha, o negócio é André Luiz, com toda a experiência. Olha, gente, tem um montão de livro do André Luiz Ruiz aqui na minha mesa, esculpindo o próprio destino do Espírito Lúcius, O Amor Jamais Te Esquece do Espírito Lúcius, Sob as Mãos da Misericórdia do Espírito Lúcius. E antes que o telespectador pergunte, que eu sei que ele vai perguntar, eu já quero perguntar para o André. André, esse Espírito Lúcius é o mesmo Espírito Lúcius que se comunica por livros também através da mediunidade da minha querida amiga Dona Zíbia Gasparetto? Essa é uma pergunta muito comum, Elamar, e nós temos sempre muito agradecimento quando as pessoas nos fazem, até para gerar essa explicação, não é? As orientações que recebemos do mundo espiritual através de outros médiuns são no sentido de que se trata da mesma entidade, que naturalmente, por afinidades, tem alguns médiuns, não somente a mim, nem somente a nossa irmã Zíbia, mas também a Sandra Carneiro, a Lucimara Breve. Ah, tem outros médiuns que trabalham com isso, mas 2 médiuns, se não me engano, também têm recebido romances do Espírito Lúcius.
Então, a orientação que nos deram do mundo espiritual é de que se trata da mesma entidade. Ai, que beleza. Esculpindo o próprio destino, por exemplo. É um livro grosso, 608 páginas. Qual o enfoque dele? O que ele fala? Olha, esse livro, ele é o segundo livro de uma trilogia temática, que nós chamamos assim, porque trata do tema deste período de transição que a Terra está vivendo. Começou no livro Despedindo-se da Terra, depois veio o Esculpindo o Próprio Destino e terminou essa trilogia no Herdeiros do Novo Mundo, que, aliás, Alamar, está em cartaz em uma peça de teatro aqui em São Paulo, pela Companhia Operários do Palco, lá no Teatro União Cultural. Aquela turma é maravilhosa. Isso mesmo. O Marco Nicolato. Sábados e turma. Domingos, eles estão apresentando desde fevereiro Herdeiros do Novo Mundo. Eu amo aquela turma. Este especificamente tem muitos aspectos ligados ao que você estava abordando. Fala do que acontece com o político depois que desencarna. Fala sobre estas questões do aborto, inclusive enfocando o grande movimento das entidades inferiores no sentido de buscar aprovar essa legislação que permite o aborto indiscriminado, porque, segundo estes espíritos, eles chamam esta lei de a lei do ventre livre. Sabe por quê? Você lembra, não é? Lá na nossa época do Império, quando havia escravidão, havia uma lei que considerava livres os filhos de escravos daquela data para frente, chamada lei do ventre livre. Só que estas entidades inferiores, elas sabem que, através do processo da gravidez, muitas vezes as entidades inferiores são conduzidas ao renascimento, até compelidas a renascer, para que elas possam evoluir em situação, às vezes, de dor, de dificuldade. E eles, então, perdem os seus asseclas, os seus sócios, para a vida física. Daí, eles estarem buscando aprovar, com as influências inferiores sobre diversos representantes, ditos representantes do povo, não é? Uma lei que, com facilidade, se algum espírito superior ou alguma lei do universo compelir algum dessas entidades a renascer, eles têm facilidade de conseguir retirá-la do útero materno, pelo aborto indiscriminado. Por isso eles chamam esta lei de lei do ventre livre. É livre para o cara, porque aquele espírito atrasado que precisava renascer, agora eles conseguem resgatar. Olha que coisa, André. André, mas você me falou também dessas questões de transição. Como é que está o futuro? Como é que é o futuro do planeta Terra? Não vou falar do mundo, porque mundo é uma palavra que tem uma abrangência muito variável, uma relatividade também. Como é que fica? Como é que está o futuro do mundo? O homem está cuidando bem do mundo? O Deus, por ser bom e misericordioso, simplesmente vai deixar que tudo seja feito aqui pela irresponsabilidade humana e vai ficar tudo por isso mesmo? Como é que é? Sabe, essa é uma questão que a cada dia toma um vulto maior. Nós acreditamos pessoalmente, Alamar, que a Terra está passando por, vamos dizer assim, os minutos derradeiros da última hora. Nós aprendemos lá no Evangelho, né, que Jesus fala dos trabalhadores da última hora. Essa última hora, segundo o livro A Gênese de Kardec, no capítulo 18, ela já vem se instalando na humanidade no processo de transição. Lá mesmo, há a informação de que, naquela época, a humanidade já estava neste período de transição. Agora, nós encontraremos em todas as obras da codificação referências a esta modificação da Terra, de um planeta de prova e expiação em um mundo de regeneração. Capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos na escala espírita referências a estas modificações, lá a partir da pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. Nós temos na Revista Espírita de 1858, no mês de março de 1858, um artigo em que Kardec aborda a questão da vida em Júpiter e em outros planetas, onde ele fala dessas modificações. E em todas elas nós aprendemos que a Terra está passando por um processo em que duas gerações estão convivendo. Uma geração que está indo embora, que é dotada de antigos vícios, de condutas extremamente nocivas para ela mesma e que não aprendeu a ser diferente. E uma geração que está chegando. Já ao tempo da Gênese estava chegando, não é só agora. Então, estas duas maneiras de ver as coisas, Alamar, elas são diametralmente opostas. E os espíritos amigos nos ensinam que aqueles que não querem perder o seu posto
porque querem continuar explorando, querem continuar prejudicando o seu semelhante para obter vantagem, eles tudo farão para impedir que isso aconteça. Então surgem os problemas, as convulsões sociais, as discrepâncias, aquela polarização, uns que são totalmente contra, outros que estão lutando para que as coisas melhorem, e aí nós vamos ver o espoliar da natureza, pessoas que, para ficarem ricas, prejudicam o seu semelhante. Ah, estou fazendo isso porque eu tenho que preservar o leitinho das crianças. Aquela desculpa do leitinho das crianças, a das crianças dele. Porque das crianças dos outros podem morrer de fome, pode morrer doentes, pode morrer sem atendimento médico, pode morrer. Isso não é um problema deles. Essa visão ególatra, a terra está, vamos dizer, sendo expurgada. Há sofrimentos neste processo, e nós estamos neste período exatamente vivendo estas noções em que isto se acelera. As transformações da humanidade estão se acelerando para que, com uma depuração mais rápida, neste período, não é? Nós consigamos ingressar com a Terra de novo em um período de tranquilidade relativa para ela seguir o seu curso evolutivo. Beleza. Este é o André Luiz Ruiz, aqui no Simples Expressão, falando sempre de espiritismo com simples expressão. Porque não é preciso a gente complicar a língua para falar do espiritismo, tá falando coisas difíceis. A gente fala naturalmente e todo mundo entende, porque é isso que é o objetivo principal da comunicação. Fazer com que o maior número possível dos telespectadores, espectadores ou rádio ouvintes que estão nos ouvindo entenda 100% do que a gente quer dizer. Voltamos daqui a pouco. Faça a sua pergunta. Pois é, Solange, espírita come muito, viu, Solange? Quando tem aqui nos eventos, a turma começa por mim, e a turma aí, Vitória. Mas, rapaz, prepararam, André, uma muqueca capixaba lá em Vitória, no Espírito Santo, ali na beira da praia. Rapaz, que trem bom, viu? Depois de uma palestra, uma muquecazinha, que bicho é bom demais. Continue assim, meus amigos aí do Espírito Santo. Pode me convidar mais vezes que eu vou aí. Uma muqueca dessa depois da palestra, maravilha. Olha, daqui de São Paulo, a Rosina. Ela diz que está assistindo o programa pela primeira vez e está adorando. Parabeniza a todos. Muito obrigado, Rosina, pelo carinho. E continue assistindo. Ah, valeu pelo chocolate, né, André? Veio muito chocolate garoto do lado do Espírito Santo. Eu fiz uma palestra em frente à fábrica do chocolate garoto. A gente se inspira mais, sabe? A palestra deveria ser de 1 hora. Eu levei 1h30 para concluir a palestra. Foi uma beleza lá no centro onde trabalhou o grande Júlio César Grande Ribeiro, o Julinho, famoso aí do Espírito Santo. O que? Olha aqui, essa daqui é da Márcia Almeida. Márcia é daqui de São Paulo também, capital. Acompanho o programa da Lamara há muito tempo. Parabenizo o André Luiz Ruiz, maravilhoso. E pergunto a ele, André, como espírita, como eu devo me posicionar diante de uma pessoa que não é espírita a desistir da prática do aborto? Essa é uma pergunta muito importante. E você que tem a visão espírita, obviamente vai respeitar a prática que a pessoa quer adotar. Mas antes de ela adotar, diga para ela o seguinte: olha, minha filha, olha, minha irmã, na doutrina espírita nós aprendemos que tudo que a gente faz tem consequências. Quando nós adotamos uma conduta boa, as consequências são boas. Quando a conduta é ruim, as consequências são más. Então, existem inúmeras enfermidades nesta vida e nas vidas futuras que estão atacando as pessoas que praticam, como mulher, como homem que apoia ou obriga, como médico, como enfermeiro que participa disto, aqueles que estão vinculados à prática do aborto. Então, tudo vai ter consequência. A pessoa que pratica, obviamente que neste momento ela estará se livrando de um problema, mas depois a consciência continuará acusando, porque não há mulher que não saiba o que fez. Pode arrumar uma boa desculpa, mas ela continua sabendo. Tanto que existe o quê? Nas clínicas que fazem aborto,
por aquilo que nós ouvimos dizer, porque nós nunca estivemos em nenhuma delas, elas têm acompanhamento psicológico. Para as pessoas que estão sendo submetidas àquele tipo de processo. Então, você vai dizer para ela, olha, existem consequências que são problemas uterinos, problemas de frigidez, problemas emocionais na consciência de culpa. E se você quiser mais informações onde estão essas orientações, você pode encontrá-las no livro Evolução em Dois Mundos, do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Neste livro existem inclusive dois artigos, porque são capítulos que não é uma história, mas eles abordam temas ligados a diversos aspectos da vida, que falam das consequências do aborto para as pessoas que praticaram. São terríveis, né? Então, se você dá à sua amiga a explicação, olha, você quer fazer, você faz. Você é livre. Mas prepare-se para as consequências. É verdade. Então ela pode falar, eu não sou espírito, não acredito nessas coisas. Mas será que vai ficar preto o negócio para mim? Será que é só para espírito as consequências? Não é só para espírito, é para todo mundo, porque é uma lei do universo, é uma lei natural o direito à vida. E aí você vai dizer a ela, olha, não é o Satanás que vai te pegar, não é o inferno que te espera, não. São consequências em enfermidades futuras, em complexos de culpa, em infelicidades afetivas, em dificuldades de engravidar em outras existências. Quantas pessoas que hoje querem ter filhos, em alguns casos específicos, não é? E que não conseguem, exatamente porque em outras existências não conseguiram, não tinham facilidade e não respeitaram isto, fazendo com que o seu corpo fosse uma máquina de prazer, sem consequências na responsabilidade de criar. Agora querem ter filhos e algumas dessas pessoas que não conseguem estão impedidas exatamente como consequência de equívocos dessa natureza. É verdade. Meu abraço ao meu querido amigo Padre Celso, que está vendo o nosso programa aí. Ao Padre Miguel, meu amigão Padre Miguel, que é médium lá no centro do Chão de Flores, em Brasília, toda quinta-feira. É hoje, né, Padre Miguel? O senhor vai estar no centro, né? Padre Miguel e Dom Aldo de Tilo Pagoto, meu amigo Dom Aldo, arcebispo daí de João Pessoa, na Paraíba. Eu recebi seu e-mail. Dom Aldo, eu vi aquela sua fala na internet, coragem, bonito, tá? Acho que é por aí mesmo. Olha, gente, eu acho que nós, comprometidos com essa questão séria de não legalização do aborto no Brasil, de não oficialização dessa prática hedionda, devemos todos pedir uma forma mais clara de posicionamento dos dois candidatos à presidência da República acerca do aborto. Porque eles estão dizendo que são a favor da vida. Ah, eu sou a favor da vida em toda a sua abrangência. Mas sim. Mas e do aborto em si, da questão do aborto em si? Porque pode ser que depois de eleito venha dizer, ah, mas a vida, para mim, vida é só depois que nasceu. Para mim, aquilo que está lá dentro do útero da mulher não deve vida, não. Vida é só depois. Eu queria saber, eu acho que todos nós, tanto católicos quanto evangélicos, e eu quero até pedir, Padre Celso, aí na sua igreja, se o senhor pudesse, ele disse, que já não falou, Padre Juarez aí no Rio de Janeiro, Padre Miguel em Brasília, esses amigos, essa padraiada amiga querida que está sempre nos assistindo, vamos dar uma força aí também nas suas igrejas para ver se a gente pressiona para que eles deixem claro acerca do aborto em si. É fundamental essa questão. A responsabilidade é grande, conforme o André falou, a responsabilidade kármica do Brasil, gente, vai ser uma coisa terrível, viu, se esse aborto ser aprovado aqui. Não é brincadeira, não. Tem um amigo aqui que ele diz que é o tio Cuico, ele fala para ter cuidado para não tocar em questões políticas. Olha, o tio Cuico, Jesus foi político. Ele não foi político partidário. Eu também não sou. André também não é. Político partidário, ele falando, usando a nossa tribuna, tanto aqui na televisão espírita como no centro, nós não podemos ser político partidário, temos o direito de escolher os nossos candidatos como cidadãos brasileiros que somos. Então é importante definir bem o que é fazer politicagem e política partidária. Tem muito espírita que parece que já vive no Ministério da União Divina, ao lado de Dona Laura, de Clarencio lá, de Lízies, de todo aquele pessoal, e que não come feijão.
não anda de transporte escolar, não precisa de plano de saúde ou de saúde oferecida pelo governo. Não precisa de nada disso. Vamos deixar essas coisas para lá, mas são coisas do mundo. Falar em coisas do mundo é um assunto que eu quero até pedir para o André fazer uma observação. Eu sempre coloco, eu tenho abordado sempre nas minhas palestras uma questão do Livro dos Espíritos que eu nunca vi normalmente os palestrantes espíritas, os expositores, citarem, e nem algum artigo escrito sobre ela, que é a questão 1000 do Livro dos Espíritos. Você já prestou atenção? Dê uma olhada lá. Como eu sempre falei, pegue várias traduções do Livro dos Espíritos. É sempre bom estudar, principalmente esse livro, que é a base da base, em várias traduções. Olha só o que Kardec pergunta aos espíritos acerca dos sacrifícios que muitas pessoas acham que por fazer isso estão se tornando agradáveis a Deus, estão evoluindo. Tipo, nós estamos aqui para sofrer, eu quero sofrer muito porque vou resolver logo o problema de 2 ou 3 encarnações. Não é bem assim, não. Temos que nos abster dos prazeres terrenos. Também não é bem assim, não. O Espiritismo não é doutrina de masoquista, é doutrina de racionais. Leia a questão 1000, ela nos remete à questão 720, que é aquela onde está inserida na lei da conservação. A obra básica do Espiritismo deixa bem claro uma questão chamada excessos. Há uma diferença entre a coisa em si e o excesso da coisa. Vamos condenar a vaidade? A vaidade não, porque tem que ser condenada. O excesso de vaidade é outra coisa. Você coloca uma blusinha mais bonitinha, ajeita o seu cabelo. Eu digo sempre nas palestras, as mulheres colocam um laque no cabelo, um pouco cachemire, buquê na cara, para ficar mais bonitinho um pouquinho. Isso é condenável? Não. O excesso é que é terrível. Então eu quero perguntar para o André, essa questão de muita gente querer se privar, André, eu não posso me divertir, eu não posso ir numa festinha, eu não posso, porque são prazeres da terra. Que negócio é esse? Tem sentido de masoquismo e espiritismo ser vinculado? Alamar, infelizmente, nós encontramos irmãos que tentam achar que pelo excesso de sofrimentos vão atalhar o paraíso, não é? Vão chegar mais depressa. Mas nós aprendemos, tanto nessa questão 1000, quanto também em uma das passagens muito lindas do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Homem no Mundo, em que os Espíritos dizem que não é preciso tomar um aspecto lúgubre e cobrir-se de cinzas para que nós entendamos qual é o objetivo da vida, que é perfeitamente concebido ao ser humano estar no mundo e desfrutar das coisas do mundo dentro deste critério, entregando a Deus todas as coisas que você está buscando fazer, como se você também estivesse reverenciando o Criador naquela atitude. Agora, para que isso seja assim, a doutrina espírita nos aconselha que nós devamos ter sempre em mente que o que vamos fazer é algo bom, não é? É verdade. Como vamos nos conduzir? Então, quando ele fala, reverencie o Senhor em todas as atitudes que você vai realizar, está dizendo, você vai dançar? Então dance. Você não vai dançar para seduzir os outros. Exatamente. Você não vai dançar para se expor, para conseguir ser pedra de tropeço na vida dos outros. Dance para ser feliz, para ser alegre, para desfrutar da alegria com quem você está. Agora, o grande problema é que nós acabamos usando dos prazeres, como você disse, no excesso da vivência dos nossos vícios, das nossas fraquezas. Exatamente. Os Espíritos deixam bem claro para a gente também que nós, é totalmente diferente, por exemplo, a gente vai gozar de prazeres às custas do sacrifício dos outros. Eu tenho bens, mas às custas de ter adquirido ilicitamente, prejudicando os outros, aí é terrível. Aí não dá, né? Vamos fazer mais... Cadê a tua pergunta? Vamos fazer a pergunta para cá, para o telefone 011-28761085 ou para o e-mail alamar@tvmundi.com.br com cópia para o alamar@redivisão.net. A gente volta daqui a pouco com o notável, querido, carinhoso André Luiz Ruiz. Até já.
Está aqui conosco também a Solange, que é a esposa do André Luiz Ruiz. Acontece o seguinte, olha só, quando eu comecei esse programa aqui em agosto, eu bolei esse cenário aqui, eu sempre gosto de botar essa bancadinha aqui, porque geralmente tem um monte de livro pra gente falar, tem CD, DVD, então a gente bota isso na mesa, eu acho que é melhor do que ficar sentado numa poltrona conversando com o entrevistado. Só que esse cenário é um sistema moderno de televisão, que é o cenário virtual, e o nosso entrevistado está aqui do lado, e ele foi elaborado pelo um profissional especializado na área para receber apenas o entrevistado. Mas a gente não se adaptou muito não, porque eu gosto de receber várias pessoas aqui, inclusive o André com Solange, a sua esposa, trouxeram uns quadros bonitos, mediúnicos aqui, mas tão lindos que nem a mãe do Gil pinta igual. É uma coisa bonita mesmo, e que a gente vai dar um jeito, ver como é que a gente... Ô, Fernando, não dá para puxar ele aqui, botar pelo menos aqui na frente do André, porque eu acho que vai mostra esse Renoir aqui, que coisa mais linda. No próximo intervalo a gente faz isso, né? Beleza, no próximo bloco. E aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar o cenário do programa, apesar de eu ter gostado muito desse cenário. Ficou bonitinho, ficou, André? Olha só que negócio assim, ficou engraçadinho, né? É, isso mesmo. Então a gente vai fazer uma adaptação no cenário para os próximos programas, vamos dar uma mexida no programa para poder receber várias pessoas, porque vem músicos. Semana passada teve o Merlânio aqui, lá da Paraíba, o cantador Merlânio, poeta. E aí a gente quer dar maior movimentação, botar mais gente para debater novidade, né, no próximo programa, né? Que o que é? Vai ter sorvete aqui pra gente, do calor? Devia ter um sorvete fluidificado aqui pra gente, rapaz. Deve ter, manda providenciar. Cláudio José, diretor da TV, coisa aqui no programa pra gente, pra ficar... Hoje até que tá frio lá fora, aqui dentro tá quentinho, mas o sorvetinho não faz mal a ninguém não, viu, mineirinho? Bom, vamos lá. Tobias Bittencourt, lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. André, essa gauchada é de um carinho com a gente, né? Eu acho que ele deve participar também. Tobias é nosso cliente também, Alvorada né? Então você tá vendo dois amores seus aí, viu? Eu e o André. Obrigado, Tobias, querido. Manda um abraço para a Lamar e pro André. Maravilha. Obrigado pelo carinho de vocês aí. Quando eu for, vocês não esquecem meu café colonial também não, tá? A Rose Alcântara, daqui de Santo André. A Rose parabeniza o André e pergunta sobre os seus livros. Se a renda dos seus livros é destinada à doutrina espírita, André. Você quer, que você eu acha? agradeço muito, Rose, a sua pergunta, porque sempre é importante que nós deixemos bem clara essa questão. Nós somos trabalhadores para a doutrina espírita. Nós não vivemos da doutrina espírita. Nós somos aqueles que, com o esforço humilde, tentamos corrigir nossos defeitos e o mundo espiritual, encontrando em nós algum caminho, pode usar-nos para esse fim. Portanto, todos os eventuais recursos advindos da edição das obras foram todos os seus direitos doados à editora, que é o Instituto de Difusão Espírita da cidade de Araras, que tem as despesas para editar e tem eventuais lucros que aplica na fabricação de outros livros de outros autores e também na multiplicação do bem nas obras assistenciais que ela realiza lá em Araras. Por isso eu agradeço a oportunidade que você nos dá de deixar bem claro isso. Nós não vivemos do Evangelho, nós vivemos para ele. Maravilha, maravilha, então. Cada bloco, uma tela mediúnica de fundo na TV. Olha, as telas estão sendo colocadas aí, mostradas aí na televisão. Rapaz, esse cenário é chiquezinho, rapaz, olha só que bonitinho. Aí fica lá nessa televisão, fica aqui atrás. Aqui é maravilha, aqui atrás, vírgula. Olha, o Dr. Bezerra de Menezes escreveu um livro através da mediunidade do meu querido André Luiz, Saúde do Espírito. O que é tratar da saúde do espírito, André? A preocupação de Dr. Bezerra, que é um personagem importante do último romance do Espírito Lúcio, Os Herdeiros do Novo Mundo, aquele que eu disse que está em cartaz no teatro aqui, Dr. Bezerra é um personagem essencial daquela obra. Ele, ao mesmo tempo, escreveu este livro falando do que é importante para nós buscarmos nesse período da transição. A saúde que nós buscamos, às vezes buscamos no hospital, na farmácia, na consulta médica, no remédio, que são maneiras que nós buscamos encontrar um alívio. Mas nós, com isto, às vezes nos iludimos, Alamar, imaginando que será ingerindo pílulas que nós vamos resolver os problemas de saúde verdadeiros. Quantas pessoas, não é, fazem cirurgias, melhoram um pouquinho e continuam doentes na alma. Jesus falava isso quando curava as pessoas.
Para uns ele falava, olha, você já aprendeu o suficiente, então você já se curou. Vai e vai porque a tua fé te curou. Mas para outros dizia, olha, eu estou curando você. Não era bem assim que ele falava, né? Ele impunha as mãos, a pessoa melhorava e dizia, vai e não tornes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Ou seja, você continua doente, está com aparência de bonzinho, mas está doente ainda. Então, se você voltar a agir como estava agindo no passado, a doença vai voltar pior, porque agora você recebeu uma nova dose de confiança do Pai, para fazer o bem. Dr. Bezerra, nesse livro, Lamar, ele fala de histórias simples, de histórias interessantes, de histórias tocantes do nosso dia a dia. E que com isso faz a gente pensar se de verdade o que nós estamos buscando é saúde da alma ou é apenas a saúde do pulmão, do coração, do estômago, do intestino. É por isso que ele dá este nome, saúde do espírito. Porque é no espírito que se enraizam os males que depois fazem o corpo ficar com dores, adoecido, debilitado. Por esse motivo, Lamar, que ele dá esse nome. E estas capas que você está se referindo, no caso do Dr. Bezerra, são capas também que foram pintadas pela pintura mediúnica da nossa instituição, lá em Campinas. E elas têm todo um simbolismo ligado ao título do livro. É o caso do Saúde do Espírito, do Dr. Bezerra de Menezes. O meu amigo Carlos Lopes, lá de São Lourenço, em Minas Gerais. Carlos, amigo querido telespectador, desde o tempo do Velho Espiritismo via satélite, ele me faz uma pergunta aqui a respeito de obras póstumas. E antes de formular essa pergunta para o André, eu quero dizer, viu, Carlos, eu tenho, em minhas palestras, eu tenho focado muito ultimamente a necessidade do espírita conhecer obras póstumas. Principalmente os trabalhadores de centro, dirigentes também. Porque ficou aquele negócio de... Vocês me desculpem, telespectadores que não são espíritas, estão travando o contato com o programa pela primeira vez, mas nós falamos de espiritismo para os espíritas, para o povo em geral, aproveitamos também para sempre falar para dirigentes espíritas de todo o Brasil, porque não queremos aqui ter a pretensão de dizer que nós, por sermos espíritas, somos maravilhosos, é tudo certinho, é tudo maravilhoso, somos os donos da verdade, estamos assim com Jesus. Não é bem assim, não. No nosso meio espírita, muita coisa precisa ser bem melhor trabalhada, muita coisa precisa ser melhor entendida, para que nós pratiquemos melhor a coerência que Kardec passa para todos nós, ou melhor, que os espíritos passam para todos nós, através de Kardec, que também foi coerência e bom senso sempre. Há um negócio de dizerem que obras básicas do Espiritismo são os livros de Kardec, mas apenas deu o Livro dos Espíritos a Gênesis, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. E esquece obras póstumas. Obras póstumas também é um livro de autoria de Allan Kardec e é exatamente onde ele relata a sua experiência como dirigente espírita, no meio espírita, o que deve e o que não deve ser feito dentro do movimento espírita. Inclusive, tem um equívocozinho, teve um espírita no tempo dele, chegou para ele com aquele negócio de que o livro espírita tem que ser vendido bem baratinho para ostentar a humildade. O que ele disse, Kardec? Nada disso. Não é assim que se valoriza a doutrina, muito pelo contrário. Quando você está levando o livro bem baratinho, achando que está praticando a humildade, você está vendendo barato uma doutrina de uma grandeza, de uma elevação, como é o Espiritismo. O que é isso? O livro espírita é para ser vendido a preço de mercado. Um livro bonito como feito com papel de primeira qualidade, com a capa no nível de todos os grandes livros que estão na Saraiva, na Siciliano, em todas as livrarias, vai ter que ser vendido baratinho só porque é espírita. Essa não, gente. Vamos ter humildade mais autêntica e não teatralizada. Então o Carlos Lopes faz uma pergunta para o André, que eu peço que ele responda no próximo intervalo, que é o seguinte: André, Kardec, em obras póstumas, recomenda a cada 25 anos que a doutrina seja atualizada através de congressos. A palavra atualização arrepia o cabelo de muita gente no movimento, André Luiz. Qual a sua opinião? É do Carlos Lopes, lá de São Lourenço. Mas vamos responder no próximo intervalo?
A gente volta já, meus amigos. Tchau, tchau, tchau. Pois é, estamos colocando aí as telas pintadas pela mediunidade da Solange, que vai voltar ao nosso programa a qualquer hora, com o nosso querido André, que André aqui é convidado, é freguês também, viu? Aqui você não está convidado não, você está intimado a voltar várias vezes aqui, Obrigado, sabe? Ana. Que eu sei que o público gosta de você, que eu estou vendo aqui. Olha lá, olha que beleza, eu sei quem é o espírito, quem é, Solange, quem é, André? Manê, né? Olha que beleza. Bota mais aí, Guima, para o pessoal ver. Esse aí, quem é? Coroa. Enfim. Pissarro. Pissarro, sim. Joga, bota mais aí. Olha aqui, gente, que beleza aí. Vamos lá, joga, coloca outra. Tarsila. É Tarsila do Amaral, né? Ah, Portinari, Portinari. né? Vamos lá. Esse aí, Esse é o Cezanne. Cezanne. Passa mais. E este? Mabi. Pois é, gente. Inclusive a gente vai ver uma possibilidade com um cenário mais amplo, a gente poder movimentar bem aqui à vontade, de fazer até uma pintura aqui ao vivo, né? É possível, né? Vamos pensar nisso, vamos trabalhar, fazer um negócio bonitinho aqui. Bom, a pergunta do Carlos Lopes, então. Em obras póstumas, Kardec recomenda que a cada 25 anos a doutrina seja atualizada através de congressos. E ele diz que a palavra atualização arrepia o cabelo de muita gente no movimento espírita, até mesmo de careca. Falar em careca, sua careca está bem, né, Carlos Lopes? Vamos lá. Bom, eu acredito o seguinte, nós temos na doutrina espírita, independentemente de congressos, nós temos muitas coisas que foram já transformadas ao longo desses 150 e poucos anos, não é? Temos a obra de André Luiz, que aportou ensinamentos muito profundos e que ainda não está totalmente compreendida. Obras de outros autores espirituais também pelas diversas mediunidades sérias, como a Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco. Agora, eu tenho comigo que essa maneira de conduzir as coisas, ela vem mais do plano espiritual para o plano físico do que do plano físico para o plano espiritual. Às vezes nós imaginamos que determinadas condutas ou inovações, como alguns que pensam em tirar Jesus da doutrina espírita, tem negócio não é? de espiritismo sem Jesus, Com a desculpa de que temos que inovar, isto é uma demonstração ainda de uma imaturidade com aquilo que o próprio Jesus já deixou. Nós ainda não aprendemos tudo que Jesus ensina. Os evangelhos canônicos, eles ainda estão muito longe de serem vividos e entendidos por todos. Quer dizer, então, do Consolador prometido, que nós também passamos correndo por cima dele e achamos que porque lemos uma vez, já somos doutores nisso. E isso me faz lembrar, na parte introdutória do livro Nosso Lar, Alamar, uma fala São duas mensagens, uma de Emmanuel e a outra de André Luiz. Na de André Luiz, ele se apresenta, não é? E em uma das falas ele diz, quantos cultos em doutrina, mas analfabetos no espírito. E eu acho que essa ainda está faltando muito para nós, dos dias atuais, aprendermos tudo que já o Consolador prometido nos trouxe e o que depois Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, o próprio Bezerra de Menezes e outros espíritos como Camilo Castelo Branco e através de Ivone Pereira estão por aí, não é? Esperando leitores. É verdade. Ô André, você é um espírita que faz o espiritismo com espíritos. Mas tem um modismo de espiritismo sem espíritos. Isso. Então, estão caçando o mandato dos espíritos. Achando que esse negócio de época dos fenômenos já passou. Eu não consigo entender como é que alguns espíritas acham que intercâmbio mediúnico é fenômeno. Para mim, não. Para mim, é a coisa mais natural do mundo. Sim. Como é que você vê isso aí? Olha, eu acho que todos nós, quando olhamos a história da evolução humana, encontramos na Igreja Católica, a mãe de todos, não é? Na defesa do conhecimento, uma situação interessante parecida com esta. Quando o Cristo deixou o cristianismo puro, onde os intercâmbios com os dois lados da vida aconteciam naturalmente entre todos, o cristianismo era um. Quando
a hierarquização religiosa tomou conta e baniu o relacionamento do espírito com o encarnado, ela assumiu a sua postura política e ela passou a ser a detentora da verdade, entre aspas. Ou seja, a partir daí começa a distorção do cristianismo. Então eu acredito que seja por médiuns, seja por outros tipos de fenômeno, a presença dos espíritos através das diversas formas é algo importante que faz parte do amadurecimento nosso. Agora, o trabalho da casa espírita não deve reduzir-se somente a receber espírito, claro, não deve reduzir-se somente à fenomenologia. Claro. E há pessoas que são médiuns, são espíritas porque tem hora marcada na semana para irem ao centro. Isso não é espiritismo. É claro que o Evangelho nos coloca um conjunto moral que deve ser vivido fora da casa espírita. Mas este conceito de unir o mundo espiritual ao mundo físico como forma de entendermos as consequências das atitudes de agora, ouvidas dos próprios desencarnados, as orientações, os exemplos, ele ajuda a enriquecer a nossa responsabilidade de viver. Beleza. Olha, meus amigos, em novembro sempre acontece o Encontro Espírita de Estudos Espíritas de Poços de Caldas, um dos mais belos eventos do Brasil, e eu aconselho a você, se prepare para estar lá, 23, 24, 25 de novembro. É uma maravilha, vários expositores estarão lá. É preciso o André estar lá com a Sônia também nesse evento, rapaz, é uma maravilha, pertinho de Campinas. Você precisa estar lá como expositor, com essa visão maravilhosa de um espiritismo simples e bonito que você tem, é tudo que aquele evento gosta. Então, vamos nos preparar para estar lá em Poços de Caldas, que vale muitíssimo a pena. Semana que vem eu terei aqui meu querido amigo Gerson Simões Monteiro, lá do Rio de Janeiro, vice-presidente da Rádio Rio de Janeiro, foi presidente da UZERJ de muito tempo, hoje não tem mais a UZERJ no Rio, que é o Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro, mas é uma experiência muito grande. Gerson tem livros escritos, inclusive, sobre a questão do suicídio, que é uma questão que é preciso ser tratada com muito carinho, com muita responsabilidade. Enfim, o Gerson é uma pessoa maravilhosa, vai estar aqui conosco. E depois, na outra semana, é o meu querido amigo Richard Simonetti, que é lá de Bauru, que é a terra do André Luiz, já soube que o André é lá de Bauru também, né? Isso. Onde viveu meu querido amigo Hernani Guimarães Andrade. Que saudade do Hernani, é uma pessoa maravilhosa, hein? Deixa eu ver o que mais que eu tomei nota aqui, que eu não posso esquecer. Bobagens espíritas. Nunca mais falei as bobagens que os espíritas falam. É mesmo, gente, aquele negócio. Olha, uma das bobagens é aquele negócio, quando vai dar o passe, bota a sua mão para cima. Olha, a energia do passe não entra pela palma da mão de ninguém, viu, gente? Vamos acabar com esse negócio. Tem que botar a mão para cima para receber o passe. Que isso? Não é assim, não. E outra coisa também. Eu vivi uma encarnação na França. Espírita adora dizer que na última reencarnação na França. Será que tu não viu em Quixeramobim, lá no Ceará? Um abraço pessoal daí de Quixeramobim. Lá em Sobral e também na Bahia, terra da Rosângela, que está assistindo a gente. Então, gente, esse negócio que viveu na França, você deve ter vivido também na Biafra, pode ter vivido no Congo, né, Fernando, em vários lugares. Então, vamos parar com essas coisinhas aqui, o Espiritismo não endossa isso não, tá? Olha lá, Marcel Bife, de Araraquara. Boa tarde, Alamar. É a primeira vez que estou assistindo o programa. Parabéns. Eu gostaria que o André Luiz falasse sobre o livro Herdeiros do Novo Mundo, que abrange os médiuns no trabalho mediúnico, dos alertas que temos que ter perante nosso compromisso íntimo, não só dentro da casa espírita, e também no dia a dia, porque tem gente que acha que tem que estar espiritado lá só dentro da casa espírita. Né? Isso mesmo. Obrigado, Marcel. Um abraço para você. Nós temos neste livro inúmeras passagens interessantes, dirigidas também às pessoas do movimento espírita, porque Lúcius, ele não abarca somente o movimento espírita, ele fala da nossa necessidade de transformação nesse período de transição da Terra em todas as áreas. Mas, inclusive, nessa que você está citando, Lúcius relata uma reunião mediúnica onde os espíritos que se comunicam através dos médiuns que estão ali, aquelas entidades difíceis, as entidades problemáticas que são esclarecidas através da conversa, do diálogo, são espíritos que acompanham os próprios médiuns.
Eles vão ao centro espírita, Lamar, imaginando, não, vou receber o espírito que está com fulano, que está com Beltrano, e os espíritos amigos estão informando, olha, nós temos usado vocês para receberem os espíritos que acompanham vocês nos lugares onde vocês vão, com os pensamentos ruins que vocês têm, com as condutas às vezes equivocadas que vocês adotam, e é uma maneira de aliviar um pouco a pressão psíquica que os médiuns costumam receber, para alertá-los. O espírito Lúcio está relatando isso para alertar os médiuns, que eles não são médiuns só no dia do trabalho. Exatamente, né? Você é médium 24 horas por dia, mesmo que não receba os espíritos na rua, em casa. Você tem a sensibilidade aberta e se você se conduz mal, se você tem mau pensamento, se você não sabe equilibrar-se, você está muito mais receptivo às interferências negativas de diversas entidades. Tá bem? Então obrigado, Marcel, pela lembrança. Que beleza. O Milton F. de Abreu, Milton, de onde tu é, Milton? Rapaz, quando vocês fizerem pergunta pra cá, a gente bota o diabo da cidade, rapaz. Cidade e estado onde você está falando, estou pedindo isso em todos os programas. É bom para a nossa estatística, para a gente saber mais de onde é que tem vindo as perguntas. Anote o telefone de novo, 011-2876-1085, que a Pata está lá dentro para receber sua pergunta, ou pelo e-mail, alamartvmundi.com.br. Sabe o que é essa TV Mundi aqui? É a TV espiritualista da Belém e do Cláudio José, que vem muita coisa boa por aí. Vem. Só falta meu sorvete aqui num calor desse que não vem. Tá? Um intervalozinho, depois eu faço a pergunta do Milton para Abreu aqui. Tchau, tchau. Simples expressão falando de um assunto que muita gente fala, mas pouca gente entende, que é o espiritismo. É muito mais além do que uma religião. É muito além, não é só religião, não. É muita coisa. É tão abrangente, é tão bonito quando praticado com coerência, com simplicidade. Vale a pena, viu? Vale a pena você entender a essência da doutrina espírita, tá? Olha lá, o Milton S. de Abreu, ele pergunta aqui, olá, amigos, Milton Soares de Abreu. Ilustres, quero primeiro parabenizá-los pelo programa. Acompanho com relativa frequência pela nossa TVC, ok. Pergunto, estava verificando na internet diversas matérias sobre o assunto H1N1, a farsa. Existem diversas matérias sobre o assunto, inclusive com o depoimento de ministros de alguns países confirmando a farsa e da tentativa de reduzir a população mundial a menos de 2/3. Gostaria de saber se o André tem alguma informação e gostaria de comentar sobre o assunto. Bem, Milton, já li sim a respeito disso, a questão de estarem manipulando as informações para forçar a fabricação de remédios, para alavancar dólares ou euros em favor deste ou daqueles laboratórios. Uma coisa é certa, não é? Nós sabemos pelas estatísticas que a tal da gripe suína, gripe do frango, gripe de não sei o quê, que levou esse nome H1N1, ela matou, em termos de mortes concretizadas, realmente contabilizadas, muito menos do que a diarreia mata no Brasil em um dia. Não é? Então, gerou-se todo aquele cenário, aquela coisa de preocupação, mas nós acreditamos que, tirando as teorias conspiratórias, que você cita aí algumas delas, porque há muitas outras, não é? Nós sabemos que há muita dificuldade de nós conhecermos a verdade. O povo, as pessoas, os que são afastados dos núcleos que governam as nações, não conhecem a verdade. Nós até hoje ainda obtemos as informações oficiais de que o OVNI que todo mundo viu, que caiu, era um balão meteorológico. Não é? Não é OVNI, é um balão, é um pedaço de pano que caiu lá e o povo achou que era um pedaço de material de algum UFO. Não é? Então, existem uma série de tentativas. Quantos e quantos sites na internet que falam sobre, por exemplo, a aproximação de um planeta em relação à Terra, em relação ao nosso sistema solar, a descoberta de uma estrela, não é? Uma estrela muito próxima do planeta Plutão, uma supernova, recentemente descoberta e batizada como supernova, sendo quase que impossível isso ser verdade. Muitas ocorrências astronômicas, as pessoas denunciam na internet, mostram imagens e 24 horas depois
tem essas imagens bloqueadas. Então, nós sabemos que muitas coisas não são divulgadas. Agora, infelizmente, na condição de leigos, como todos somos, não temos como chegar a dizer é assim ou não é assim. Observamos, não é? Vamos vendo. Vamos tentar procurar essas verdades. Mas, pelo estudo, pela dedicação, eu acho que eu conheço essas notícias, mas não tenho como dizer a você que são verídicas ou não. Olha só, o pessoal lá do Espírito Santo me chamou a atenção, disse que eu não falo sobre os meus livros no programa. E de fato, nesse programa aqui, eu não tenho falado, a não ser sobre aquele Tecnologia e seus macetes, que é um livro voltado mais para a parte de tecnologia, que é a minha área, inclusive, profissional. E pediram para que eu falasse sobre o meu livro do parente e da mulher, porque eles gostaram muito lá. E eu quero então falar sobre o meu parente, uma praga na vida da gente. Gente, esse livro é só para quem tem parente, que é uma praga, que tem parente, gente. Aquele que só lembra da gente quando precisa. Tem o parente que começa a dar opinião sobre o que não entende. Tem o parente cheio de achismo e quer colocar a gente conforme o achismo dele. Tem o parente pobre metido a rico. Tem o parente rico metido a besta. Tem o parente que quando entra na política é que lembra dos outros. Então, tem um monte de coisa aqui de parente. Tem as chantagens dentro de casa. Mãe chantagista. Sabe aquela mãe que fica falando pro filho, se eu morrer, você é culpada, viu? Eu tenho esses casos também. Tem o adolescente mal educado, que faz o que quer e o que bem entende, grita com os pais. E os pais com aquele negócio, eu tenho que administrar meus filhos, porque lá no centro diz que eu tenho um compromisso de reencarnação passada. E fica lá tudo com medo, refém desses... Ora, vai caçar o que fazer, parar com isso. O Espiritismo não ensina nada disso, não. Autoridade dentro de casa é responsabilidade também, viu? Saber dizer não é responsabilidade, é seriedade, é amor também. E parar com essas interpretações equivocadas do que seja o Espiritismo. Só que tem um detalhe, quem lê o meu livro, esse aqui diz, Alamar, parece que você foi lá em casa, viu? Tem também o Mulher, Só é Boba. Quem quer para muita mulher deixar de ser besta e parar desse negócio de estar alimentando a cultura do machismo, tá? Bom, comentário agora, Fernando. Já que nós somos espíritas, nós somos cidadãos brasileiros também, precisamos refletir em cima de coisas que acontecem no país e que faz muita gente de trouxa. Vamos fazer o nosso comentário de hoje? Olá, meus amigos. Eu vou fazer um comentário hoje. Ou melhor, não é bem um comentário, é uma instrução. Porque é coisa do meu conhecimento profissional, que eu entendo bem e posso alertar as pessoas contra esse tipo de malandragem, entre muitas que acontecem no nosso país. Eu vou falar sobre as máquinas caça-níqueis. Aquelas que muitas pessoas deixam seus dinheiros lá e não têm ideia de como a coisa funciona. Quer saber como é que é? Funciona assim. Eu preparo um ambiente muito bonito e atraente, instalo um monte daquelas máquinas para que as pessoas ali tentem as suas sortes. Sorte entre aspas, entre aspas. Não é bem sorte, não. Já que aquelas máquinas são computadores, programáveis, obviamente, conforme o nível do meu caráter, eu as programo de acordo com as minhas conveniências. Por exemplo, a partir do momento que o meu estabelecimento faturar R$1 milhão, eu programo a máquina para que, num determinado dia, de preferência num dia de muito movimento, alguém ganhe R$100 mil. De preferência uma senhora, velhinha, aposentada, já que muitos aposentados adoram gastar os seus dinheirinhos nesse tipo de coisa. Aí eu preparo um show qualquer, faço alguma promoção de cerveja barata, ou algo que possa atrair muita gente para lá nesse dia, para que o maior número de pessoas possa estar presente e testemunhar que, de fato, ali as pessoas ganham mesmo. E agora? E aí? O que vai acontecer? Todo mundo vai ver aquela simples velhinha aposentada, tadinha, ganhando R$100 mil, um bom dinheirinho para ela, sempre bem-vindo numa boa hora. E sai espalhando para todo mundo o que aconteceu. Olha, lá ganha mesmo. Aí a casa enche, inclusive de velhinhas aposentadas, outras que vão para lá gastar também para ganhar. É quando o espertalhão reprograma as máquinas de forma que as pessoas, durante
pelo menos uns 6 meses ou mais, ganhe apenas aquelas mixariazinhas, R$100, R$150. Sempre valores que não comprometam o seu faturamento. E assim vão levando, faturando cada vez mais. Aí, depois que a movimentação começa a cair um pouco mais, ele faz a mesma coisa, a mesma estratégia para alguém ganhar R$100, a casa enche de novo e vai acontecendo, para atrair mais bobos e ingênuos. É isso aí que acontece, gente. Passe então essa informação adiante, porque certamente você, não vou dizer que você joga, mas talvez conheça alguém que jogue e pode ficar bem orientado. Todo cuidado é pouco, gente. Tem espertalhão demais por aí, disposto a fazer muita gente de trouxa. O pior é que faz. Até já. Simples expressão, ao vivo de São Paulo para todo o Brasil e o mundo, porque está também pela internet. Mas eu quero explicar bem esse ao vivo aí, porque é possível que alguém esteja assistindo em retransmissão. É ao vivo apenas às quintas-feiras, das 15h30 às 17h30. Eu digo isso porque a TV Mundi retransmite aos sábados das 19h às 21h e aos domingos das 15h às 17h. E também a TVC retransmite domingo, se não me engano, 6h da manhã, 14h e 22h. Então, e pela internet tem várias retransmissões. A gente está fazendo ao vivo, você pode fazer a sua pergunta agora, sempre para os nossos entrevistados, pelo telefone que a gente está passando aí, que é o 011, porque estamos em São Paulo, capital, 2876-1085, ou pelo e-mail alamar@redevisão.net. Você já procurou se perguntar por que os Estados Unidos não utilizam urnas eletrônicas? Será que é porque eles não sabem? A informática é coisa de lá, começou lá. As maiores experiências de informática são lá. Por que eles não adotaram ainda? Pense nisso aí, não vamos polemizar em cima disso, porque não é bem o assunto. Eu quero levar um assunto aqui para a apreciação do André, já que ele falou há pouco que o espírita não é para ser espírita somente dentro do centro. Eu fazia uma palestra, André, no centro, e eu adoro, depois das minhas palestras, colocar o final para perguntas e respostas. Não é que eu queira ter a presunção de saber responder tudo, é tal negócio. Você mesmo falou, aquilo que a gente não sabe, a gente diz, essa eu não sei, vou pesquisar num próximo encontro, a gente responde para vocês. E uma pessoa levantou o braço, disse que ele gostou da minha palestra, mas ele protestava contra uma coisa que eu disse na palestra. Eu falava sobre essa questão de moralidade, esse negócio de relação pais com filhos. E eu citava aquele exemplo de muitos pais que não querem que os seus filhos virem alcoólatras, não querem que os seus filhos fumam. Nessa onda de hoje, de o garoto adolescente está fumando cada vez mais cedo, está bebendo cada vez mais cedo e nunca se cheirou tanta porcaria como nos dias de hoje. E eu falava na palestra que muitas vezes começa dentro dos próprios lares. Muitos pais ainda adotam aquele famoso barzinho dentro de casa, né? Isso. Onde tem todos os uísques, os 12 anos, conhaque disso, não sei daquilo, diz que para oferecer para os amigos. Eu lembro de uma casa, né? Divaldo foi hospedar, o dia me contava, uma vez ele foi hospedar numa casa dos confrades espíritas, aí tinha um barzinho lindo e maravilhoso lá na sala. Ah, Divaldo, aqui é o barzinho, tal, né? Aí tal, o Divaldo vai pegar nas garrafas uísque, tem várias bebidas alcoólicas. Aí ele falou, mas sim, mas esse barzinho é só para ornamentar a casa. Não, Divaldo, isso é para oferecer para os amigos. Divaldo falou, imagino que você deve oferecer para os seus inimigos. Então é um negócio muito sério. Aí o cidadão que protestava na minha palestra, ele disse que eu já estava apelando demais, que isso não tem nada a ver, que espírita não é para ser santo, que isso é comum nas casas das pessoas, é aceito socialmente. O que você pode dizer ao nosso telespectador acerca desse negócio, dessas coisas que podem ser aceitas socialmente? As drogas sociais, as drogas lícitas? Nós vamos observar que isso faz parte, Alamar, do velho estilo de ser.
a geração que está partindo é essa geração de que priva dos velhos hábitos e porque é de todo mundo, que todo mundo faz, isso se torne algo aceitável. Quando nós não sabemos onde está a nossa virtude, nós colocamos a nossa virtude na virtude daquilo que a maioria acha que é virtude. E a maioria nunca escolhe sabiamente. Geralmente ela tem sempre o prazer dominando a sua vontade. Nós estamos sofrendo na Terra, não, a pior doença não é o câncer, não é a AIDS, não é a tuberculose, não, a pior doença é a doença da vontade. E essas pessoas, quando não têm a vontade ativa, elas se vergam aquilo que é mais interessante. Então, a sociedade, e é através de veículos de comunicação que procuram interferir na influenciação que, ora para um lado, ora para outro, elas apresentam, ela é muito rica em criar necessidades. Se você vai buscar nas obras de Allan Kardec, você vai ver as explicações a respeito das necessidades inventadas, não é? A pergunta 926 do Livro dos Espíritos fala sobre elas. A felicidade que nós precisamos sempre estar multiplicando por teres, por conquistas. É uma felicidade mentirosa. Então, essa realidade de estarmos usando coisas para nos dizer felizes, como se isso fosse uma desculpa, é algo que leva a pessoa a dores muito ruins, problemas muito graves depois da encarnação, e ela não vai poder dizer, não, mas eu fiz isso tudo por causa dos outros. Não, você fez porque você quis. Então, nós precisamos discernir o que a gente quer. Se a bebida alcoólica fosse alguma coisa boa e natural, a mãe dava a batida de coco no seio para o seu filho quando ele nascesse. E não leite materno. Não é? Ela produzia, era um alambique pequenininho, e a nenê ia mamar a batida de coco. Como isso não é assim, veja só o que alguns pais fazem. Eles molham a chupetinha na cerveja e põem na boca da criança. Não, vai ser homem, vai ser homem porque vai beber? Vai beber, vai ser irresponsável, vai bater na esposa, vai espancar os filhos? Isso é ser homem? Então, há condutas que atestam a nossa inclinação. Qual é a nossa natureza? A natureza evolutiva do ser humano. E se você vai no capítulo 18 da Gênese, na velha geração, Kardec mostra, os espíritos mostram a Kardec qual é a diferença da velha geração em relação à nova geração. A velha geração está presa a tudo que é material, tudo que é sensual, tudo que está ligado ao exercício dos prazeres sem equilíbrio. Enquanto a nova geração não tem esta visão, ela busca vencer isto, vencer essa inclinação tão nociva para a nossa estrutura social. Então, vamos entender que não se trata de condenar a pessoa que faz isto, mas se trata de dizer, olha, o que você vai fazer para você mesmo com essa conduta é apenas prejudicar-se. Se isso fosse natural, isso estaria no nosso organismo, estaria no ser humano, mas não é assim que a coisa acontece. Por isso, mais uma vez, nossas escolhas demonstram quem nós somos. Maravilha. Olha aqui uma pergunta do nosso querido José Aparecido, lá de Auriflama. Olá, caros amigos Alamar e André Luiz. Quero deixar o meu abraço a esses dois grandes desbravadores e divulgadores da doutrina espírita. Obrigado por esse carinho. Eu sou fã de vocês. Estamos aqui retransmitindo a imagem na rede Amigo Espírita, www.amigoespírita.ning.com. Ok. Estou online com o Wellington Balbo de Bauru, que manda a seguinte pergunta. Como se opera o processo mediúnico? Eles têm horas acertadas para trabalhar? Como funciona no caso dele? E também se há um planejamento espiritual sobre a questão que serão ditadas a ele, se ele tem conhecimento disso ou é apenas passivo nessa questão. E eu complemento perguntando ao André Luiz, fale do seu próximo livro que o Lúcio está preparando. Abraço José Aparecido, abraço Wellington, ambos também trabalhadores da doutrina espírita em diversas áreas da difusão. Olha, como tudo o que é do mundo espiritual, ele prima pela organização, não é? Não existe, a não ser no nosso caso de encarnados, a bagunça estabelecida como regra de conduta. O mundo espiritual não é assim. Para produzir qualquer coisa, o mundo espiritual solicita dos interessados em participar deste entrelaçamento a disciplina. Então nós temos horários fixos, temos uma conduta
que o mundo espiritual acha que é a melhor para determinadas atividades, não só na escrita, mas também no processo mediúnico da cura, no processo da psicografia, da psicopictografia. Então, existe sim, Wellington, uma disciplina, dia, horário, e quando algum evento acontece, por exemplo, hoje era dia de estar aqui com a Alamar, e era dia do Lúcio escrever. Então, para não haver conflito, o que nós fizemos? Então, entramos em contato espiritual e dissemos, olha, amanhã nós vamos ter um compromisso doutrinário. Então, ele disse, vamos escrever hoje. Então, nós antecipamos para quarta-feira, no período da manhã, o período da escrita. Por quê? Porque é uma coisa séria, o espírito não é nosso empregado. Não é? Nós estamos tendo a honra de poder estar em contato com ele. Então, há este cuidado. E isso deve ser sempre por todos os que, entendendo um pouquinho da doutrina espírita, sabem que Jesus está tentando fazer a gente acordar para as coisas sérias, de maneira positiva, para que o produto das nossas atitudes seja bom. Agora, José Aparecido pergunta sobre um novo livro, não é? Nós temos... a planificação vem do mundo espiritual para nós. O que nós podemos dizer é que, cada dia em que nos colocamos à disposição do mundo invisível, Lúcius, quando escreve Lúcius, ele escreve um capítulo. Então, se o livro tem 50 capítulos, são 50 dias fixos de trabalho que demandam nossa participação através da psicografia. Olha aqui, outra pergunta lá do Rio Grande do Sul, do Sandro Roberto. Ele pergunta assim, André, essas mudanças que estão ocorrendo na Terra, passar de um planeta de provas e expiação para regeneração, tem alguma relação com a profecia maia de 2012, que tanto falam aí? Bem, os maias têm a visão deles a respeito do fim deste período, não é? Nós estamos correlacionando não só algumas profecias, mas também visões de antigos profetas, do próprio Evangelho, de videntes dos tempos modernos. Estamos colocando tudo isso dentro de um conjunto, de um cenário, vamos dizer assim, que envolve o nosso momento atual. Essa realidade está fazendo parte do nosso hoje. Não houve, para a nossa vida, uma reencarnação tão decisiva quanto esta que estamos vivendo agora. E é importante que nós, entendendo a transição que está ocorrendo, estejamos ajudando no bem, no equilíbrio, no discernimento, na conduta reta, na boa vontade. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga como é que Jesus entendia a caridade. Como era a caridade entendida por Jesus? E olha o que os Espíritos respondem. Benevolência para com todos. Benevolência é boa vontade. Benevoluntas é boa vontade. Boa vontade para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Caridade para Jesus não é dar coisa. Exatamente. É dar-se. Dar-se. Em tudo que você faça. Caridade não é você ir ao centro espírita, receber espírito ou falar com espírito. Não é você ser espírita. E nem dar esmola. Nem né? dar esmola, entregar moedas nos semáforos. Caridade é você fazer para com todos o que você pode de bom, de bem, no que fala, em como escuta, em como olha. Qual é a sua intenção real? Depois ele fala, indulgência com as imperfeições alheias. Indulgência é você relevar, você ter paciência com as fraquezas, com as dificuldades do semelhante. Também não tem nada de dinheiro envolvido nisso. E por fim, perdão das ofensas. Não guardar ressentimento, não guardar rancor. O Livro dos Espíritos nos dá a visão como Jesus entendia a caridade. Então, por isso, é que é tão importante nós estarmos atentos para essa realidade que estamos vivendo nesta transição. A caridade é, sim, no capítulo 15º do Evangelho, aquilo que faz a separação do joio e do trigo. Está lá, no capítulo Fora da Caridade não há salvação. No entanto, quando você lê a parábola em que Jesus dá esta orientação, lá não está, eu estava com fome e você comprou um sanduíche para mim. Eu estava preso e você contratou um advogado, pagou para o advogado me tirar da cadeia. Eu estava com doença e você comprou um remédio. Não, eu estava preso e você foi me visitar. Eu estava doente e você foi me ver. Eu tinha fome e você me deu algo para comer. Eu tinha frio e você me agasalhou. Como? Não envolvendo dinheiro necessariamente.
Então, por isso é que essa transição é tão especial, para ver em nós o quanto nós estamos aprendendo a darmos-nos nas coisas. André, eu tenho certeza que muita gente adorou você nessas 2 horas, porque você simplesmente foi um show, é um espírita. Tem muita gente de mau gosto por aí, viu, Alamar? Eu tenho certeza que esse público... E acho que muitas pessoas sempre perguntam, Alamar, o que eu faço para falar com ele? O que o pessoal fala para te achar? Como é que é o seu trabalho lá? Eu sei trabalhar em Campinas. Isso. E pessoas que não estão aqui perto de Campinas querem falar por e-mail. Como é que é? Como é que faz para as pessoas falar? Nós temos um e-mail que nós deixamos com a produção do programa, que é o e-mail é o andreluizruiz@ig.com.br. Também temos um site que é, vamos dizer, Alamar, como que um índice de todas as atividades que realizamos, o endereço da nossa instituição, os horários de trabalho, como fazer para chegar lá. Este e-mail nós não passamos para a produção, mas é o www.andreluizruiz.com.br. É muito fácil. É o andreluizruiz.com.br. E então, através desses veículos da comunicação virtual, as pessoas terão como mandar e-mails para nós e descobrir as diversas atividades e como fazer para, se quiser assistir a TV Alvorada, onde entrar, a TV O Mundo Maior, o programa que fazemos, o Espírito da Letra, o programa Transição, a Rádio Alvorada, os programas que fazemos ao vivo na Rádio Boa Nova. Então, ali no andreluizruiz.com.br está o índice dessas atividades. Falar nisso, e as casas André Luiz, que foi vítima daquele problema das tempestades aí, como é que está? Já se recuperou? Olha, nós só fizemos um apelo aqui pedindo ajuda para as pessoas. Isso é muito importante, porque todos nós estamos passando por dificuldades. Dia mais dia, nós temos algum problema. Agora, você já imaginou o que é você que tem 2, 3, 4 pessoas que estão sob seu cuidado, enfrentar uma chuva de pedra, e uma instituição que tem 1.200 que dependem dela passar por isso? O tamanho do problema? Por isso é que eu acho que é tão importante essa sua lembrança de que a solidariedade do mundo espírita e do mundo não espírita, porque lá as casas André Luiz não atendem só espíritas. Ao contrário, verdade. Não é? Atendem o semelhante, porque eles se dão, como Jesus pediu, a benevolência para com todos, não é só para com espíritas. E assim, você que também puder cooperar, ou em recursos, em dinheiro, ou com serviços, ou com materiais, entre em contato através da TV Mundo Maior, você poderá se informar melhor como fazê-lo. É importante, porque ajudando as casas André Luiz, você está sendo solidário a quem durante décadas é exemplo de solidariedade. É importante este detalhe. Você não está ajudando a uma coisa qualquer que está aí pedindo dinheiro, pedindo ajuda, não. É alguma coisa que faz mesmo um trabalho que você pode visitar a qualquer momento aqui em Guarulhos, no estado de São Paulo. Você que é da Grande São Paulo, é fácil ir lá. E você que é de qualquer lugar do Brasil, quando vir a São Paulo, pode ter a oportunidade de visitar e conhecer de perto esse trabalho. André, foi tão bom ter você no nosso programa, então você não está convidado, você está intimado a voltar outras vezes. Isto aqui é a TV Mundi, mas isso aqui é a TV SEI também, porque o programa está nas 2 emissoras. E eu quero a sua mensagem final para o nosso público, querido amigo. Queremos dizer a vocês que nos aguentaram com muito carinho, que deram a sua vibração amorosa, agradecido ao Alamar, a esta emissora TV Mundi, que você é importante. Não sou eu o importante. Não é o médium o importante. Não é o apresentador de televisão o importante. Você é a pessoa importante. Você é quem está perto do acamado. Você é quem está precisando ajudar o que caiu na sua frente. Você é que mora com uma pessoa problema. Você é a mão do Cristo no caminho de cada pessoa. Não se limite a assistir o programa. Nós te agradecemos por estar aí. Mas lembre-se que você também é a boa nova. Você é a boa notícia que Jesus usa para ser Jesus na vida dos outros. Obrigado, Alamar. Obrigado a você que está conosco. Muita paz. Obrigado a você, telespectador. Semana que vem estaremos aqui novamente com mais um programa Simples Expressão, entrevistando o meu querido amigo Gerson Simões Monteiro, que um dos grandes líderes espíritas da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Beijão, até lá. Finalizar com a tela
Cadê a tela? Vai colocar? Aí, bota aí a tela bonitinha. Olha que maravilha, né? Beleza. Beijão, Brasil. Fiquem na companhia dessas belas imagens. Tchau, tchau.